entre eles ali, por causa que havia duas gerações dentro dele. Uma é o interessante que Deus muda, ele muda tudo, por causa que o certo seria o maior reinar sobre o menor. Mas o interessante que esse Deus é um Deus que muda protocolo. É interessante que aqui, quando Jacó aqui, quando Esaú foi lá e falar com o pai dele, ele foi lá e Isaac foi lá, e o interessante é que os planos de Deus não dá para entender mesmo, por causa que Deus preparou tudo, por causa que até Isaac não estava conseguindo enxergar, ele estava cego. Aleluia, glória a Deus. O interessante é que Deus faz tudo, o Deus planeja tudo. O interessante é que nem foi Jacó que queria roubar, tomar a bênção de Esaú. O interessante é que foi a mãe dele que pensou nele antes. O interessante é que muitas das vezes a gente não pensa no amanhã, a gente pensa no hoje, a gente pensa no agora. Como Esaú pensou. Esaú preferiu matar a fome dele do que ele ter o direito de primogenitura. O interessante é que muitas das vezes a gente somos que nem Esaú. A gente não pensa muito bem antes de fazer as coisas. O interessante é que aqui em Jacó, depois de ter tomado a bênção de Esaú, Isaac ele falou e perguntou: quem és tu, meu? Quem és tu? E o interessante é que ele chega, Isaac foi lá e falou: como você conseguiu pegar essa caça tão rápido? Eu acabei de falar com você. Ele foi lá e falou: Deus mandou aquele guisado ali para ele fazer. O interessante é que Deus é um Deus tão bom, que quando Isaac aqui, ele falou do jeito que ele gostava. O interessante é que Esaú, ele não sabia o jeito que seu pai gostava. O interessante é que quem sabia era a mãe. O interessante é que aquela mãe foi usada por Deus naquele exato momento. O interessante é que Jacó, ele foi lá e falou para minha mãe: não, eu não vou fazer isso. Por causa que quando Esaú saiu da barriga da mãe dele, ele era peludo. Já Jacó era diferente, ele era mais liso. O interessante é que quando sua mãe, ela preparou tudo. Deus usou ali aquela mulher de um jeito que não dá para pensar, por causa que as bênçãos de Jacó foi tão grande, mas foi tão grande que não dá nem para pensar como é que foi. Então, aqui, quando ela foi lá e falou: então eu vou pegar uma roupa dele, que é peluda, e vou, como aquela roupa tinha um cheiro do campo, o interessante é que antes aqui fala que o amor de pai para mãe era diferente. O interessante é que a mãe amava mais Jacó do que Esaú, e o pai amava mais Esaú do que Jacó. O interessante é que quando isso acontece, tem uma divisão entre a casa fica dividida. Porque é interessante que quando uma pessoa ela vai lá e um pai não tem o mesmo amor por todos os seus filhos, acaba tendo uma confusão dentro de sua casa, como José. O interessante é que Jacó, tudo que ele fez aqui, o interessante é que quando ele fugiu, por causa que senão Esaú ia matar ele, o interessante é que Jacó, ele foi lá e foi para casa de Labão. E o pai dele não gostava nem um pouco dali, que ele não queria que os seus filhos pegassem alguma mulher de Canaã. Mas interessante que só para piaçar Esaú, que Esaú ele foi lá e pegou uma mulher daquela ali. O interessante é que Jacó, ele não foi que nem Esaú. Jacó, ele teve grandes histórias aqui na Bíblia. O interessante é que quando ele foi para lá, foi amor à primeira vista com Raquel. O interessante é que quando ele viu ela, ele já falou: eu vou me casar com essa mulher. Ele foi lá e foi conversar com Labão. Labão deu um abraço nele. Ele foi lá e falou: eu quero tomar essa mulher para me casar, porque ela é a mulher da minha vida, porque eu quero ter filhos com ela. O interessante é que Labão, ele foi esperto. Ele foi lá e falou: serve-me 12 ou 15 anos que eu lhe darei a minha filha. O interessante é que naquela época não era igualzinho a gente pensa que é hoje em dia. Eu vou me casar com a mulher mais nova e não vai acontecer nada. O interessante é que ali, quando Labão não poderia oferecer Raquel, que era a mais nova ali entre as filhas dele. Ele teve que dar a primogênita. O interessante é que Jacó, ele não pensava do jeito que ele era. O interessante é que eu, quando vejo assim de Lia, eu me lembro muito de Davi. Por causa que Davi, ninguém nunca pensou que ele seria um rei. Ninguém nunca dava nada para ele. Ele era longe. Mas o interessante é que quando ninguém estava vendo, ele estava lá matando um leão. E ele não estava trombeta. O interessante é que ele não queria se engrandecer, ele queria engrandecer o nome do Senhor. O interessante é que quando ele foi ali, quando Davi estava ali, ele foi lá e chamaram ele.
O interessante é que até o próprio pai dele desprezou ele. Pelo jeito dele ser. Por causa que muitas das vezes a gente somos que nem Samuel. A gente olha pelo jeito da pessoa essa pessoa aqui não é cristã por causa do jeito que ela se veste. O interessante é que existe uma diferença que a gente encolhe o coração com os olhos espirituais. Se Samuel tivesse olhado com os olhos espirituais sobre a vida de Davi, ela ia falar. Mas o interessante é que tudo é um plano de Deus. O interessante é que Davi tinha que ser humilhado. Ele nem se sentava na mesa do seu pai. O interessante é que depois daquilo ele teve o seu próprio lugar ali. Ele foi rei. O interessante é que quando ele foi se tornar rei, ele ainda voltou para o campo para aprender mais. Continuando aqui a história de Jacó, o interessante é que tudo que aconteceu na vida de Jacó foi um processo. Por causa que Deus sabia que o filho dele, José. O interessante é que quando ele foi enganado pelo Labão, o interessante é que veio na minha cabeça, Deus colocou na minha cabeça assim, tudo que a gente planta, a gente vai colher um dia. Jacó, ele plantou enganação, ele plantou mal na vida dele. O interessante é que eu tenho certeza que Esaú não ficou feliz. O interessante é que na Bíblia fala que ele chorou quando ele ouviu isso. O interessante é que aquele ódio entrou no coração dele, mas aquilo ali era tudo um processo. O interessante é que quando ele é enganado, ele vai lá e trabalha mais 12 ou 15 anos para Labão ali. Ele vai lá e ele trabalha para receber Raquel. Interessante que na Bíblia não diz o tanto que Lia era humilhada pelo Jacó. Por isso que, então, o interessante é que a gente não vê o coração. Por causa que Lia, ela poderia dar filhos, ela poderia continuar a geração de Jacó. Já Raquel não, por causa que Deus foi lá e viu o tanto que Lia ia sofrer. Então, se Raquel desse filhos antes dela, ela ia ser a mais odiada, ele ia jogar ela fora. O interessante é que a gente não vê como Deus vê. O interessante é que muitas das vezes, quando a gente está olhando para uma pessoa na rua, a gente não sabe se ela é uma cristã, se ela é um pastor. Mas quando a gente olha pelos olhos espirituais, igual às vezes a gente olha para esse lugar nos olhos espirituais, dá para ver isso aqui cheio. Isso aqui está cheio. O interessante é que começou uma batalha entre Lia e Raquel. Por causa que uma queria ser melhor do que a outra. Ela queria ser amada por Jacó. Agora Raquel, ela não queria ser amada, ela só queria ser maior do que ela. Ela queria como se fosse maior do que a menor. Como se fosse Ana. Ana ali, ela não tinha filhos. E Penina, ela sempre esfregava na cara dela. Sempre esfregava na cara dela dizendo que ela não tinha filho e ela tinha. O interessante é que quando Ana subiu aos montes, ela ganhou a vitória dela. Numa subida que ela deu, ela teve uma oração e Deus usou um sacerdote que sempre fazia ele, holocausto aos seus filhos, sabendo como se fosse esconder aos olhos de Deus. Interessante é que quando a gente faz alguma coisa, não tem como se esconder de Deus. Se a gente se machucar e a nossa mãe não vê, supondo alguma coisa assim, a sua mãe não vai saber, mas Deus sabe, por causa que Deus vai saber antes. O interessante aqui é que começou aquela batalha e Raquel ia lá e colocava a serva dela para se deitar com Jacó, para ter mais filhos, para estar na frente. O interessante é que quando Raquel, ela gerou um filho, 2 filhos, o interessante é que o Jacó, ele não se importou com os outros filhos mais. O interessante é que muitas das vezes a gente cria um próprio ódio na vida dos nossos irmãos. Como se fosse, aquela pessoa acabou de chegar, porque ela está querendo subir no altar, porque ela está pregando. O interessante é que os filhos, eles criaram ódio por José, por causa que José era o favorito do pai. Por causa que José ali, ele era o favorito. Tudo que ele podia ter, o pai dele dava. Deu até uma túnica. Interessante que para Deus abaixar a bola de José, para Deus mudar o caráter de José, José teve que ser vendido, ser feito por escravo. O interessante é que quando ele foi vendido, o interessante é que ele não reclamou, por causa que ele sabia que ele estava errado. O interessante é que Jacó, ele poderia ter se irado com Deus.
quando ele estava ali, quando ele foi vendido, quando ele foi preso injustamente. O interessante é que era tudo um processo. Por causa que pra mim, não fala na Bíblia, mas José na casa de Potifar, ele estava feliz. Mas o que interessante é que Deus tem que mexer com José, para José ser um governador. O interessante é que aquilo ali era tudo, mas tudo um processo de Deus. O interessante é que quando ele estava naquela prisão, ele foi lá, e como ele interpretava os sonhos, que foi um dom que Deus deu para ele, foi lá, ele interpretou o sonho de um servo lá da prisão. E ele foi lá e falou: lembra-te de mim quando você estiver lá. O interessante é que ele não se lembrou. Ele não se lembrou. Muitas das vezes uma pessoa faz tão bem pra gente, a gente não se lembra dela. A gente joga ela no lixo. Por causa que quando a gente está no chão, o interessante é que quando a gente está no chão, quando uma pessoa vem nos levantar, é aquela pessoa que a gente não gosta. Igualzinho, Jacó, se ele ficasse doente, não ia a Raquel. Não seria a Raquel que iria curar ele, que ia ajudar ele. Interessante que seria, por causa que ela criou um amor por Jacó. E depois de um tempo, Deus morreu na Jacó. Interessante que depois, Jacó, quando ele morreu, ele queria ser enterrado do lado de Lia. Por causa que quando ele estava ali perto da morte, ele entendeu o propósito que Deus tinha com ele. Ele entendeu o porquê ele ficou aqueles anos trabalhando ali com Labão. O interessante é que Deus é tão bom, mas tão bom, que muitas das vezes na Bíblia não fala. Mas Jacó, ele poderia ser avisado antes um profeta poderia ter entregado para ele, dizendo que não era para ele se casar com Raquel, que não era a escolhida dele. Porque assim, o interessante é que Deus não olha a aparência, Deus olha para dentro. O interessante é que o coração de Lia era limpo, mesmo os olhos deles, mesmo ela não sendo formosa que nem Raquel. O interessante é que quando Lia amava Jacó, se falasse a vida dos filhos dela, a vida do esposo, ela com certeza daria a vida ela se mataria para ter Jacó. Mesmo ela não recebendo aquele amor de volta. O interessante da vida de Ana também, que Ana passou quase a mesma coisa de Lia. Lia, na realidade, Ana era mais amada pelo esposo dela. O interessante é que Penina, como Ana era estéril, o interessante é que Deus, ele fez tudo ao contrário, por causa que se Ana não tivesse filhos, não teria a história dela, não teria nem existido Samuel. Samuel seria como qualquer um dos filhos dela. Interessante que Deus é tão bom que Samuel teve vários livros na Bíblia. Ele teve 2 partes do livro. Interessante que ele não foi só um sacerdote, ele foi usado de várias formas. O interessante é que quando Ana estava sendo humilhada por Penina toda vez que ela passava, o interessante é que eu acho que quando ela ali estava deitada na sua cama, ela falou: hoje eu nem vou abrir meus olhos, por causa que senão aquela mulher vai lá e vai virar pra minha cara. O interessante é que se Ana não se importasse muito, Penina ia pensar mais ainda. O interessante é que Ana ficava muito triste por ela não ter um filho. O interessante é que Penina ali, ela tinha aqueles filhos, mas depois de um tempo, Deus foi lá e fechou a madre dela. O interessante é que muitas das vezes quando a gente esfrega alguma coisa na cara de outra pessoa, Deus tira aquelas coisas e a pessoa vai lá e em vez da pessoa fazer a mesma coisa que nós fizemos, muitas das vezes a pessoa te ajuda. Se você está passando fome, a pessoa vai lá e te ajuda. E a pessoa vai lá e está passando fome e você vai lá e fala: não vou te ajudar, porque assim eu não te conheço. O interessante é que tem pessoas no mundo que é tão enviada por Deus, que muitas das vezes aquela pessoa vai lá muitas das vezes é um anjo de Deus, usada pelo Espírito Santo de Deus, que Deus vai lá e desce na terra e vai lá e fala: vamos lá testar a fé. Vamos supor assim, vamos testar lá a fé de Jó. Vamos testar a fé de Jó. O interessante é que quando Jó ali estava, o interessante é que Jó, ele fazia que nem ele, só que pior. O interessante é que os filhos dele ali bebiam, na Bíblia não fala, mas muitas das vezes eles adoravam outros deuses, e tudo tipo debaixo do pano. Aí no outro dia Jó já estava: Deus, em nome de Jesus, meu pai, repreenda tudo, perdoa os erros dele. O interessante é que Deus, quando ele queria tocar nos filhos dele, Deus não achou outra forma do que o quê? Tirar todos os filhos dele. O interessante é que nessa tarde de hoje já foi falado de Jó. O interessante é que Jó só perdeu todas as coisas dele. Além de tudo, ele não reclamou de nada, por causa que
Ele sabia que ele estava errado. Deus está sempre ali. Como ele caiu da cadeira, ele quebrou o pescoço e morreu. E muitas das vezes não fala mais dos filhos de Eli. Muitas das vezes os filhos dele, depois dali, Deus fala e teve um encontro com eles. O interessante é que uma coisa que Deus colocou no meu coração aqui agora é que muitas das vezes quando Deus quer tocar naquela pessoa, quando Deus quer tocar no seu esposo e você não deixa Deus tocar, Deus vai lá e tocar em você. Que nem tocou com Jó. O interessante é que quando ele foi lá e tocou nos filhos dele e depois tocou no Jó. O interessante é que os filhos de Jó não foram para o céu, por causa que eles adoravam outros deuses, bebiam e no outro dia estavam lá. E ela ficava, eu não vou continuar fazendo. Tá mamão com açúcar dinheiro pra hoje em dia. Tá muito mamão com açúcar hoje em dia. As pessoas adorando a Baal e a Deus. O interessante é que Esaú não queria nada com Deus. Jacó tinha algo diferente no coração dele. O interessante é que desde quando Jacó nasceu, ele estava grudado num pé de Esaú. O interessante é que a força da de Esaú era maior do que a de Jacó. O interessante ali da vida de Jó continuando é que Jó ali foi lá e perdeu os seus gados e foi tudo de uma vez. Não foi tipo um dia hoje eu perdi meus filhos, eu vou orar para Deus. Não, ele perdeu tudo de uma vez. Foi numa prova, ele perdeu já seus filhos, perdeu seus gados. O interessante é que a gente não vigiar na terra, a gente pode perder tudo que nós temos. O interessante é que Jó ali, ele tinha tanta fé que ele falou, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A esposa de Jó, quando ela foi ali, ela foi lá e falou, abandona esse Deus e morre, você está com doença, não adianta de nada se seu Deus não quer te curar. Ela foi lá e falou, como falam as duas, eu falo contra o nome de Jeová. O interessante é que aquela mulher, ela foi usada pelo maligno mesmo, porque o diabo queria parar Jó de qualquer jeito. O interessante é que mesmo antes do diabo entrar dentro do céu, Deus já sabia de tudo. Desde lá do jardim do Éden já sabia que Jó iria vir à terra. O interessante é que quando ali veio Satanás junto com os anjos. E o interessante é que não precisou Satanás se apresentar falando, eu tô aqui. Porque assim, o interessante é que Deus é tão bom e tão poderoso que ele só falou, o que tu faz aqui? Deus não precisava falar isso, por causa que ele é o dono de tudo, ele saberia muito antes de acontecer. O interessante que foi lá, ele foi lá e falou, tô de rodear a terra. O interessante é que se Deus não tivesse falado de Jó, Satanás teria agido debaixo dos panos, mas o interessante é que com Deus não existe debaixo dos panos. O interessante é que com Deus não adianta você tentar esconder qualquer coisa de Deus. O interessante é que Jezabel ela foi lá e tentou Elias. O interessante é que muitas das vezes a gente é usado por Deus um dia, no outro dia você já vai lá e para. É uma mulher. A mulher, ela adora outros deuses. Vai ver, meu Deus não vai conseguir ser comigo. Mas o interessante é que quando aquilo ali aconteceu, ele foi para a caverna. Mas o interessante é que quando ele foi para a caverna, Deus foi lá e teve um tempo que ele falou, não, sai. O interessante é que teve fogo, tempestade. O interessante que Deus colocou no meu coração é que Deus não está naquele reteté, não está naquele quando a pessoa sai pulando no meio da igreja. O interessante é que Deus está naquela voz suave e mansa. O interessante é que quando ali Elias estava dentro da caverna, ele foi alimentado até um certo tempo. O interessante foi ele estava recebendo só uma madeira. Estava lá, tipo, dormia, acordava, um corvo vinha lá, deixava comida, água. E tinha vez, eu acho que Elias, ele ia lá e ela falava, aqui tá tudo bem, eu não vou enfrentar aquela mulher agora. Eu tô bem de vida. Eu já enfrentei aqueles profetas de Baal. Interessante é que às vezes ele era tão ousado que, como a nossa irmã falou, Elias era tão ousado que quando aqueles profetas de Baal estavam se rasgando, falando, Baal, vem aqui, desce fogo. O interessante é que Elias ia lá e falava, chama mais. Vai ver, ele viajou, vai ver, ele está com outros deuses lá também. O interessante é que ele não precisou nem orar. Ele só levantou a mão para cima e falou, cumpra a sua palavra. O interessante é que, como a senhora falou, água e fogo não se mistura. O interessante é que só é coisa para Deus. Por causa que se não fosse de Deus, se fosse o próprio eu de Elias, certamente não ia descer fogo do céu. O interessante é que se Elias tivesse desistido
naquele momento, interessante que uma coisa que me chamou muita atenção.